Ei, aluno da mediação, estão ligados? Chegamos à nossa segunda aula de História de Rondônia. Pois é, vocês estão acompanhando aqui, conhecendo um pouco sobre o nosso estado. Ontem na aula, nós vimos os povos originários aqui, os primeiros povos, os povos indígenas que estavam. Hoje, nós vamos passar para a nossa segunda aula, e a nossa segunda aula aqui, nós vamos ver a ocupação desse espaço chamado Amazônia. Como é que se dá essa ocupação? Como é que se dá esse povoamento? Como é que acontece esse conflito entre o homem branco que estava vindo para a exploração e o homem indígena que estava aqui? Porque, entenda o seguinte, no século XVI, século XVII, nós temos um processo de navegação forte aqui no Rio Madeira até. Rio Guaporé, Rio Mamoré, principalmente entre Rio Madeira e o Rio Guaporé. Mas a colonização ainda não tinha sido efetivada. Aí nós vamos ter no século XVIII, nós vamos ter a descoberta do ouro no Vale do Guaporé. Começam a vir pessoas interessadas, paulistas, emboabas, vão começar a vir portugueses, paulistas, para essa exploração do ouro no Vale do Guaporé. Essa exploração é trazida consigo o africano, que foi escravizado, para ser escravo também na extração do ouro. Mas o indígena também é utilizado como escravo aqui, para a exploração do ouro. Quando o ouro começou a declinar, esse povo foi embora. E como ficou? Isso tudo nós vamos ver nas nossas aulas, nessas aulas que nós estamos trabalhando com vocês. Na tela para vocês, porque hoje o tema da nossa aula, dessa nossa aula 2.1, justamente é a exploração e conquista e ocupação da Amazônia. O espaço natural, a ileia amazônica, a navegação dos rios de Rondônia, as drogas do sertão. As habilidades para a aula de hoje, e a gente já começa a falar sobre essa Amazônia e esse espaço natural. O que é Amazônia Legal? O que representa? O que é chamado Amazônia Legal? Esse espaço que, percebam vocês, tem Mato Grosso, Tocantins, tem Maranhão, estados que não fazem parte da região norte, mas eles compõem essa chamada Amazônia Legal, que foi um termo criado pelo governo brasileiro para poder trazer financiamentos diferenciados para esses estados. E aí, vem aqui comigo, para a gente entender isso aqui. Aqui comigo eu trago para vocês esse mapa aqui. Percebam esse mapa aqui. Quando nós falamos sobre a Amazônia ela envolve, além do Brasil, ela envolve a Bolívia, ela envolve Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Ela envolve vários países, envolve vários estados brasileiros. Além dos estados da região norte, envolve ainda Maranhão, Tocantins ou Amazonas. Isso é o bioma amazônico. Quando nós estamos falando sobre bioma amazônico, envolve tudo isso daqui, ó. A diferença entre bioma amazônico e Amazônia Legal. A Amazônia Legal é essa região aqui, esse verde aqui, e a Amazônia Legal é uma extensão de 520 milhões de hectares, equivalente a 61% do território nacional. Esse conceito é um conceito político-administrativo, que vai ser criado em 1953. Esse conceito político-administrativo, ele é criado para que fossem feitos financiamentos e uma atenção diferenciada a essa Amazônia Legal, a esse espaço geopolítico. Tá certo? Só que o bioma amazônico não. O bioma amazônico, ele envolve algo muito maior, algo bem maior aqui dentro do bioma amazônico. E o bioma amazônico, ele pega terras também de outros países, envolve outros países, são as várzeas, os igapó, terra firme, a floresta tropical, e toda uma característica nisso daqui. Então, lembrando que na nossa eletiva nós trabalhamos um pouco sobre isso aí, alguns alunos estão fazendo um trabalho dentro da eletiva sobre esse bioma amazônico. Até convido você a conhecer lá na nossa eletiva, essa aula ela está mais detalhada. Vai lá na nossa eletiva, faça conosco.
tá? Conhecendo a Amazônia. Na tela para vocês. Olha aí, a Amazônia é quase mítica, um verde vasto mundo de águas e floresta, onde as copas das árvores imensas esconde o úmido nascimento, reprodução e morte de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. Pessoal, olha a grandiosidade da Amazônia, pois a Amazônia é o maior bioma do Brasil. A Amazônia, a bacia amazônica, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Mais um detalhe para vocês. E a floresta é a maior reserva de madeira tropical do mundo. Então, cá comigo, quando nós falamos Amazônia, a Amazônia é dentro dessa grandiosidade. A Amazônia, acredita-se que hoje seja o espaço vital para a sobrevivência do mundo. Nós já tiramos aquela coisa mítica que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia, o papel dela não é isso como pulmão do mundo, até porque o oxigênio que ela produz, o nitrogênio ali, é quase de alto consumo que nós temos. Mas a Amazônia, gente, a Amazônia ela é fundamental para controlar o clima da humanidade. Não só do Brasil, eu estou falando da humanidade, porque a Amazônia, as florestas, elas atraem chuva. Tem até um geógrafo que ele trabalha isso, que são os rios voadores. Ela traz chuva para cá, essa chuva desce, vai para os Andes e ela faz todo esse contorno. E com isso, essa umidade, ela mexe no clima. E toda essa questão que vocês vão ver em biologia, vão ver em geografia, vocês vão ver a importância para a vida humana que é a Amazônia. Ela tem uma importância muito grande. Então, toda vez que nós destruímos a floresta, nós estamos destruindo uma parte da vida humana. Não só pelo oxigênio que ela gera. Ela gera um tanto de oxigênio. Não tanto quanto as algas do mar, mas ela gera oxigênio para a atmosfera. Mas para o clima, para a temperatura do ambiente. Eu quero lembrar vocês que a Amazônia ela fica quase na mesma faixa, se nós olharmos a Terra, do deserto do Saara. E o deserto do Saara já foi uma floresta. E hoje é um deserto. Então, por isso que nós precisamos preservar a Amazônia para ela não virar um grande deserto. Na tela para vocês, dando continuidade aí. A Amazônia Legal. O conceito de Amazônia Legal foi constituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham os mesmos desafios econômicos e políticos e sociais. Ainda no século XV, XVI, representantes da coroa portuguesa se aventuraram pelas brenhas amazônicas, tendo passado pelo Vale do Madeira, Guaporé, Mamoré. Na realidade, se pensava em utilizar essa região como ponte de passagem e ligação entre as colônias do sul e o extremo norte do país. As colônias do sul e extremo norte do país. Uma ligação extremamente arriscada e difícil de ser realizada. Professor, como é que iria fazer essa ligação? Como seria feita essa ligação? Aqui, ó, passando pelo Rio Amazonas, entra no Madeira, do Madeira vai para o Guaporé, do Guaporé nós temos um trecho que tem só pequenos rios e tem um trecho de terra que precisa ser vencido. Mas de lá do Guaporé, do final do Guaporé, nós temos a ligação com Tietê, com a Bacia do Prata ali, para sair para o sul do país. Então, a Amazônia ela era vista assim, depois viu que era meio inviável essa ideia. Mas até hoje se discute a hidrovia do Madeira ligando aí a essa região. Até hoje se discute como seria feito. E aventureiros fizeram isso. Fizeram isso de barcos a remo. Depois enfrentaram a floresta e fizeram esse percurso. Chegaram a fazer esse percurso. Então, essa aventura de ligar o Brasil através dos rios. Eu quero lembrar vocês que não existia naquela época ferrovia,
Não existia estrada, só existia hidrovia, só existiam os rios. Os rios eram nossas grandes estradas que ligavam o mundo. Imagina você sair daqui de Porto Velho. Sair daqui de Porto Velho, você queria ir para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, no século XVIII. Você teria que pegar Porto Velho, sair aqui no Rio Madeira, chegar do Rio Madeira, chega lá no Rio Amazonas. Do Rio Amazonas, você sai para o Oceano Atlântico. Do Oceano Atlântico, você chegaria no Rio de Janeiro. Uma viagem aí que demoraria, dependendo se fosse um barco a vapor, demoraria em torno de 3 meses. 3 meses. Hoje, balsas saem daqui para Belém, gastam 15 dias. E são barcos movidos a motor, bem mais velozes. Então, era uma dificuldade muito grande. Como ocupar a Amazônia? Na tela para vocês. Um dos primeiros passos de Portugal para assegurar sua posse sobre a região foi a ocupação desses vales, onde extraía o ouro e as drogas do sertão. Essa ocupação se deu pela ação dos bandeirantes, que ao mesmo tempo explorava e ocupava. Além disso, a ocupação se realizou pela presença militar, o que pode ser comprovado pelas inúmeras construções e fortificações. Então, nós temos aí essa ocupação. Primeiramente, eles buscavam as bandeiras de prospecção. Lembra das bandeiras de prospecção? Ela buscava o ouro. E as bandeiras também buscavam, os bandeirantes também vinham para a Amazônia buscar as drogas do sertão. Droga do sertão essa que ficou a cargo dos jesuítas, né, nos seus arraiais, colher droga do sertão para abastecer a Europa. E aí essa ocupação também foi uma ocupação militar. As fortificações que foram construídas, elas vão provar isso. Vem cá comigo. Fortificação, que vai ter uma aula só sobre fortificação, só sobre o Forte Príncipe da Beira. Mas além do Forte Príncipe da Beira, nós temos o Forte do Presépio, lá em Belém, nós temos o Forte Macapá, nós temos fortes aqui no Amazonas, várias fortificações que tentavam fazer esse cinturão de proteção da Amazônia. E o último cinturão aqui vai ser o Forte Príncipe da Beira, fazendo essa proteção do trecho navegável. Então, a fortificação era como se tivesse colocado o governo português uma presença militar na Amazônia. Hoje, nós não temos uma presença militar na Amazônia chamado BIS, Batalhão de Infantaria de Selva. BIS. Nós temos o 1º BIS, o 6º BIS, aqui em Guajará-Mirim. Nós temos ali o Humaitá, o 54 BIS, o 54º BIS. Nós temos em Manaus o 1º BIS. Então, nós temos aí esses batalhões de infantaria de selva espalhados pela Amazônia hoje que tentam fazer essa proteção da soberania nacional. Para vocês terem uma ideia. Na tela para vocês. Era necessário, entretanto, uma ocupação estável para assegurar a posse. Somente as expedições aprisionando indígenas e colhendo as drogas do sertão não assegurava a presença colonizadora e definitiva. Além disso, faltou um M ali, além disso, não cessava as constâncias dos conflitos, tanto com os índios como com os castelhanos que também estavam ocupando a região. Então, a ocupação da Amazônia ela vai se dar mais pela exploração. Não era posse ainda. Então, estou com a bandeira para aprisionar índio, fazer uma guerra justa, aprisionar índio. Isso não garantia ocupação. Estou com a bandeira para buscar drogas do sertão. Isso não garantia a ocupação. E os indígenas que estão aqui, pejorativamente chamado de índio naquele tempo, que o texto foi feito, os indígenas que estão aqui, eles resistiram, eles não se entregaram facilmente. Eles vão ser guerreiros que eles vão resistir a essa ocupação.
E a resistência dessa ocupação, ela vai estar imbuída também na resistência dos castelhanos, dos espanhóis que aqui estavam também explorando. Então, o conflito, ele é latente. Eu quero lembrar vocês que Portugal já andava aqui por essas bandas, por essas paragens do Poente. Mas pelo Tratado de Tordesilhas, lembra daquele Tratado de Tordesilhas que dividiu a terra no meio? Pelo Tratado de Tordesilhas, aqui a região amazônica, nessa região amazônica, que fica do lado aqui, era de ocupação espanhola, pertencia à Espanha. Portugal ficava com aquela parte litorânea, que era definido pelo Tratado de Tordesilhas. É por isso que essas entradas e bandeiras, eles aproveitaram a União Ibérica, quando Portugal e Espanha se tornaram um só reino, eles aproveitaram a União Ibérica e começaram a adentrar. Adentrar que a Espanha ela perdeu o controle. É por isso que vai haver muito conflito entre castelhanos e portugueses. Voltando aí na tela. Olha aí, ó. Isso que eu estou falando para vocês. Porque foi necessário a assinatura de um novo tratado. Foi com vista nessa presença constante que ainda antes da assinatura do Tratado de Madrid, percebam vocês que os portugueses eles não estão desobedecendo o Tratado de Tordesilhas. Dom Antônio Rolim de Moura, olha aí a galera de Rolim de Moura aí para saber de onde veio o nome da cidade de Rolim de Moura. Dom Antônio Rolim de Moura recebeu a incumbência de povoar a região do Guaporé. Então, Dom Antônio Rolim de Moura precisava povoar a região do Guaporé. Nesta ocasião, foi criado a Capitania do Mato Grosso. Pessoal, a Capitania do Mato Grosso ela é criada antes da assinatura do Tratado de Madrid. Isso é informação interessante. A Capitania do Mato Grosso ela vem antes da criação do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid de 1750. Mas antes nós já temos a criação da Capitania do Mato Grosso e nós já temos Dom Antônio Rolim de Moura com essa incumbência. Precisamos povoar a região do Guaporé. Rolim de Moura, então, coordenou a estruturação da capital daquela província, às margens do Guaporé. Sabe qual foi a primeira capital do Mato Grosso? Vocês sabem qual foi a primeira capital do Mato Grosso? Vila Bela da Santíssima Trindade. Lembrando que Vila Bela fica ali próximo de Costa Marques, ali, aquela região de Costa Marques, Pimenteira ali, fica próximo Vila Bela. E Vila Bela da Santíssima Trindade vai ser a primeira capital do Mato Grosso. Olha a importância que tinha o Vale do Guaporé, gente. Porque, criando a capital, além de assegurar a presença portuguesa, seria um ponto de coleta de impostos sobre a mineração. Então, Vila Bela é também criada como entreposto comercial. O que eu... Vem cá comigo aqui, vamos lá, que está interessante essa aula para vocês entenderem a ocupação aí dessa região. Porque eu tenho alunos que moram aí no Vale do Guaporé. Tem alunos ali que moram em Rolim de Moura, que souberam agora de onde vem o nome do seu município, Rolim de Moura. E é interessante nós olharmos isso, porque essa ocupação que o Vale do Guaporé está passando, é uma ocupação estratégica. Estratégica, Porque eu vou ocupar o Vale do Guaporé, eu vou povoar o Vale do Guaporé. Para que os castelhanos cada vez mais se sintam pressionados. E olha, detalhe para vocês. Brasileiro tem mania de ocupar a terra dos outros, né? Ali. O Acre foi ocupado assim. Levou o conflito com os bolivianos posteriormente. E aqui, o Mato Grosso, ele começa a ser ocupado desta maneira. É criada a Capitania do Mato Grosso, que pegava terras que pertenciam à Espanha. Tanto é que foi forçado, a Espanha foi forçada em 1750 a assinar o Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid ele traz uma coisa interessante que nós vamos ver em aulas posteriores. Ele traz a filosofia do ut possidete. Ut possidete. Professor, que é isso? Ut possidete, professor? Quem ocupa é dono. É a filosofia de quem ocupa é dono. Hoje, isso se chama uso capião.
Não tem o uso capião lá? Se você tiver 5 anos na Terra, você pode entrar com o uso capião e se tornar dono da Terra? Pois é, no Utipocedete é quem ocupa que é dono. Eles utilizaram essa filosofia para poder assinar o Tratado de Madrid. E aí o nosso outro ponto é sobre a Ileia Amazônica. O que é Ileia? Esse termo dado por naturalistas, que aqui estavam pesquisando ainda no século XIX, e esses naturalistas eles olharam a essa imensa floresta tropical e deram o nome de Ileia. A Ileia Amazônica. A grande floresta, a grande mata, o grande espaço que é a floresta amazônica. Pessoal, a riqueza que é a floresta amazônica. Os pássaros, o polvo, o alimento que foram chamados de drogas do sertão, a alimentação peixe, as águas, as navegações, a fauna e a flora dessa floresta é fabulosa. Por isso que ela é chamada Ileia Amazônica, tratada dessa maneira. Vamos lá na tela para você, para a gente entender melhor isso daí. A Amazônia também chamada de floresta amazônica, selva amazônica, floresta equatorial, floresta pluvial ou Ileia Amazônica. É uma floresta latifoliada úmida, ou seja, as folhas definem latifoliadas. As folhas definem a vegetação aqui. Vocês sabiam que as próprias árvores, que elas produzem suas folhas, elas servem para se autoadubarem? Pois é. As árvores, elas se autossobrevivem. Essa floresta latifoliada úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos por floresta tropical. A bacia amazônica tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Daqui nós observamos essa grandiosidade. Aqui nós já vamos observar essa grandiosidade do que essa floresta equatorial. O que é essa Ileia Amazônica? Aqui atrás de mim, aqui o rio Guaporé passando, olha aqui. Legal, o rio Guaporé passando aqui atrás, aqui, com seus quelônios da Amazônia. E essa floresta, ela tem uma importância muito grande para a preservação da espécie humana. Não só das espécies que aqui sobrevivem, porque aqui são milhares de espécies que sobrevivem. Imagina, do micro-organismo à onça-pintada, que é o grande rei. Aqui a onça-pintada, que é o rei e a rainha da floresta amazônica. São milhares de vidas que estão aqui em jogo. Voltando aí na tela. Poucos lugares do mundo são tão importantes para a sobrevivência da humanidade, tá? Não é só a sobrevivência do povo que mora aqui, não. Poucos lugares do mundo são tão importantes para a sobrevivência da humanidade quanto a Amazônia. A floresta, símbolo da força da natureza, tem um papel fundamental na estabilidade do clima e da chuva. E isso que eu estou falando para vocês, ó. O maior papel da floresta qual é? Estabilidade do clima e da chuva. Pessoal, se nós tivermos um colapso climático, o mundo desaparece. Se parar de chover, o mundo desaparece. Ou seja, a espécie humana desaparece. E a floresta amazônica ela tem essa importância. Olha aí, ó. Nela vivem mais de 40 mil espécies de plantas, 400 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de pássaros, 3.000 espécies de peixes, gente. E cada vez aqui no Rio Madeira está sendo descoberto
depois desses dados aqui no Rio Madeira, o Rio Madeira é um dos rios que mais espécies de peixe estudada é do mundo, tá? Está aqui no Rio Madeira. Ela é também a região que concentra 1/5 da água doce do mundo, com seus rios inigualáveis que servem de estradas para os moradores. Vamos lá? Olha aqui, ó. Os rios do mundo, aqui, ó. 1/5 desses rios, aqui uma parte, está aqui na Amazônia. A outra parte estão dividida aí entre os outros continentes do mundo, mas o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, tanto em volume de água como em extensão, já foi comprovado isso. Acreditava-se que o maior seria o Nilo. Mas olha aí, o Nilo também é grande. Grandioso o Nilo. O Nilo é a dádiva ali da África. E nós temos aqui, só na Amazônia, esse monte de espécies. Humanas, plantas, animais, vegetais, peixes. E olha que nós não colocamos aqui insetos e micro-organismos que aqui vivem. Dessas plantas que existem aqui, quantas plantas não poderão trazer curas de doenças que nem se imagina? Assim mesmo, como o quinino, que estava aqui na Amazônia, foi descoberto aí, na Amazônia peruana, foi descoberto para curar a malária. Salvou milhares de pessoas. Nós vamos ter uma aula só sobre endemias aqui da Amazônia. Que curou a malária? Malária que assolava o mundo. Foi trazida aqui da Amazônia. Quantas plantas não são tiradas daqui para estudo? A biopirataria é muito forte. Porque se alguém descobrir uma planta, eles podem pegar e, patentear e nós perdermos isso. Por isso que nós precisamos investir em ciência da Amazônia, em ciência que estude as plantas, as raízes, as árvores e o que isso tem de cura para as doenças do mundo. Na tela para vocês. Lar de 180 etnias de povos indígenas. Isso daqui é importante, tá, gente? Cerca de 180 etnias diferentes de povos indígenas. E cerca de 14 milhões de famílias urbanas e rurais moram aqui na Amazônia brasileira. Cerca de 20% da floresta já desapareceram. Boa medida por causa da expansão inadequada do agronegócio, da extração de madeira e da infraestrutura. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui dos nossos alunos. Eu vi esses dias, eu estava até conversando com uma amiga professora, e ela falando, por que a população é contra o agronegócio? Eu disse, peraí. Eu digo, vocês têm aí 50, 100 cabeças de gado. Vocês não fazem parte do agronegócio. Vocês são pequenos produtores essenciais para que a cidade coma, para que a fome não chegue na cidade, nem no campo, nem na cidade. Quem é que alimenta a cidade? Quem alimenta a cidade é o campo, mais o campo, o pequeno agricultor. E o que é o agronegócio? Então, você olha, vamos dar um exemplo, a soja. A soja brasileira, ela ocupa uma vasta área de produção. Para onde vai essa soja? Só aqui em Porto Velho, nós temos 6 portos aonde essas sojas são embarcadas, não para matar a fome do brasileiro, mas para ir para o exterior, para ir para os Estados Unidos, para ir para a China. E o agronegócio, ele gera riqueza para o agronegócio. O agronegócio, ele não mata a fome. Quem mata a fome é você, pequeno agricultor, que está aí com a sua vaca leiteira, que está aí com a sua plantação de macaxeira, que está aí com a sua plantação de milho, que está aí com a sua produção. Esse é o agricultor que ele mata a fome da cidade. O agronegócio, quando ele é voltado apenas para exportação,
E o Brasil já teve isso. O Brasil foi colonizado dentro do agronegócio. A produção da cana-de-açúcar para exportação. Depois a produção do café para exportação. A produção do cacau para exportação. E pouco ficava no Brasil de riqueza sobre isso. Pense nisso. Pense nisso. Porque enquanto a soja sai, nós pagamos R$10 no litro do óleo. Que até um dia desse era R$2,50. E aí a gente fala sobre essa exploração dessa ileia, dessa Amazônia. Como é que está esse processo de exploração da Amazônia? Vamos lá, dando continuidade aí. Vamos entender o que representaram as drogas do sertão. A castanha, que antigamente era chamada de castanha do Pará, hoje é castanha do Brasil. Sabe o que é isso daqui, aluno? Vocês têm ideia? Fala aí, dá aí uma dica aí. Ixi, só 3 acertaram? Tá? Isso é o Guaraná, gente. É daqui que sai a extração do Guaraná. Aqui, ó, droga do sertão. Aqui nós temos o biribá, nós temos o cupuaçu, nós temos o açaí, nós temos o araçá, nós temos a goiaba, nós temos o abil e outras frutas aqui maravilhosas da Amazônia. Isso daqui são as chamadas drogas do sertão. São as chamadas drogas do sertão. E o que representou? Vem cá comigo. O que representou essas drogas do sertão? Como é que se dá esse processo da droga do sertão? Vamos entender agora que aquele comércio que existia com o Oriente, as especiarias, ele começou a entrar em declínio. Então precisava de algo que substituísse isso. Aí começaram a extrair as drogas do sertão. Que a Europa ela começou a gostar desses produtos. Então, intensificar esses produtos que vão para a Europa. Quem é que não gosta de uma castanha, gente? Eu adoro, eu trituro ela e jogo ela na tapioca ali, na goma de tapioca, faço a tapioquinha maravilhosa, passo a manteiga por cima, derreto um queijo coalho, ela fica fabulosa. Inclusive, ainda agora, eu acabei de comer uma ali. E isso daí era levado para a Europa e teve uma atração muito grande. Vamos entender bem isso aí, ó. Na tela. As drogas do sertão eram produtos extraídos da floresta amazônica que foram comercializados pelos portugueses durante o século XVII. Por exemplo, de droga do sertão, a castanha do Pará, o guaraná, a salsa, entre outros produtos. A mão de obra utilizada foi a mão de obra indígena, principalmente controlada pelos jesuítas. O declínio desse comércio aconteceu no século XVIII, tempo em que as primeiras minas de ouro foram descobertas na região de Minas Gerais. Em 1616, a construção do Forte de Belém deu início a uma série de expedições exploratórias pelo interior da selva amazônica. 1616. Quando foi construído, lembra que eu falei ali do Forte de Belém? O Forte Presépio. Um dos primeiros momentos, os portugueses esperavam encontrar e aprisionar índios. Então, o objetivo deles seria buscar índios para serem escravizados. Posteriormente, usado no trabalho escravo. Entretanto, as prospecções realizadas acabaram possibilitando a descoberta de diversos produtos naturais que poderiam ser vendidos para o mercado consumidor europeu. É daí que vem as drogas do sertão. As chamadas drogas do sertão. Guaraná, o anil, a salsa, o urucum, que faz o coloral, a noz de puxurim, o pau-cravo, o gergelim, o cacau, a baunilha, a castanha do Pará, que hoje é a castanha do Brasil, todas essas especiarias tinham alto valor de revenda no velho continente. A exploração da droga do sertão, Portugal optou por deixar a exploração, sabe, da mão de quem? Dos jesuítas, que vão empregar a mão de obra. Claro que os jesuítas não vão trabalhar, né? Mas eles tinham um controle muito grande sobre os indígenas. Então, a mão de obra para a extração da droga do sertão foi a mão de obra indígena que vai ser utilizada aqui. A descoberta de droga do sertão ocorreu em um período em que buscava por especiarias no mundo oriental. Estava em franco processo de decadência. Desta maneira, a exploração da região norte assumiu um papel econômico
outrora, em outra hora, desempenhado por outras nações. Além disso, a busca do comércio das drogas do sertão tiveram fundamental importância para a ocupação da região norte do Brasil. E falando em ocupação da região norte do Brasil, como é que se dá esse processo de navegação? Aí eu trago para vocês aí, ó, uma fotografia de como era na frente de Porto Velho, os navios que paravam, ou desembarcavam ou embarcavam mercadorias nos trens que vinha pelo plano inclinado, chamado plano inclinado, que ele subia ali e fazia o depósito lá nos galpões da estrada de ferro Madeira Mamoré. E essas navegações, quando é que começa? Em que momento começa? Como é que começa o processo histórico? Nós vamos ver que esse processo histórico da navegação portuguesa, ela começa no século XVII. Acompanhe aí na tela para vocês entenderem. A Bolívia exportava a maior parte de sua produção pelo Oceano Pacífico. A Bolívia. A Via do Madeira era fundamental importância para o comércio do noroeste boliviano, pois o Atlântico estava mais próximo. Ou seja, sai da Bolívia, entra no Madeira, desce até o Rio Amazonas, pega do Rio Amazonas até a saída lá do porto de Taquatiara, chegando no Oceano Atlântico. A produção da região do Beni, então da Bolívia, e do Madeira eram transportadas em canoas para o porto de Serpa, lá em Taquatiara. Dali voltaram com um produto industrializado, vergalhões, ferramentas, armas, munições, bebidas e outros atrativos aí. Então, levavam os produtos e voltavam com esses produtos industrializados de lá. Era um comércio muito forte. As províncias do Amazonas interessavam estimular esse comércio em razão fiscal ali. A questão da livre navegação do rio Amazonas e seu afluente era o centro das preocupações dos empresários ligados à indústria extrativista. No século XIX, o governo norte-americano ele vai começar a querer navegar pelo rio Amazonas. E isso vai causar um confronto muito grande com o governo brasileiro. Abrir a Amazônia aos capitais daquele país eles queriam. O governo imperial vai aceitar? Não, gente, o governo imperial não aceita essa navegação. O governo imperial ele vai se recusar a autorização para que a Amazon Steam Navigation Companhia Limitada operasse no Vale Amazônico. Fato que resultou na imediata reação da parte contrária dos norte-americanos. Eles bateram o pé, eles disseram, olha, nós vamos navegar pela Amazônia, nós queremos navegar pela Amazônia. Eles vão fazer um contato com a Bolívia. A Bolívia vai autorizar em 1851 o tenente William Lewis Hindle e Lardner Gibbon, da Marinha Americana, a viajar pelo rio Amazonas entre 1851 e 1852 para investigar a possibilidade, sabe de quê? De utilizar a região para transmigrar a escravidão do seu país para a Amazônia. Os escravos que estavam ganhando alforria, eles queriam tirar dos Estados Unidos, eles queriam embranquecer os Estados Unidos e queriam mandar esse povo para a Amazônia. Olha aí, ó, um dos objetivos dele. Aí, em 27 de janeiro de 53, o presidente boliviano Manuel Isidoro, ele vai negociar com os americanos o translado de negros recém-libertos para o norte da Amazônia e abrir o Rio do Noroeste à navegação internacional, conexões de terras a título de estímulo e concessões de terras e que quisesse explorar aquela região. Aí começa o conflito dos Estados Unidos. A resposta do governo brasileiro aos Estados Unidos é dizer não, porque ele temia o expansionismo norte-americano, assim mesmo como já tinham feito em outras regiões. Ele não queria esse expansionismo norte-americano. Até que o governo brasileiro vai decretar o monopólio da navegação do Amazonas. Aí, em 1852, o governo brasileiro vai aceitar de Mauá, Barão de Mauá, o Irineu Evangelista da Silva, e o Barão de Mauá, ele vai aceitar de Mauá a oferta de 160 contos de réis para a duração de um monopólio de 30 anos no Rio do Amazonas, da Amazônia aqui, do Amazonas. Fundou a Companhia de Navegação de Comércio do Amazonas. Foi
esse é o meio encontrado pelo governo brasileiro para reagir às pressões estrangeiras e proteger a soberania nacional. E para melhor entendimento dessa aula, nós temos, é claro, nós temos aqui, entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia. Lendo o tempo aí, ó, nós temos aí, está aí o endereço eletrônico, mas o texto já está com você para você entender muito bem. E assim, chegamos a um final de mais uma aventura pela Amazônia. Entendendo como se deu essa exploração, como se deu essa ocupação, como se deu essa navegação pelo Rio da Amazônia. Fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta com a revisão e com a atividade.